Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para darmos prosseguimento aos nossos estudos e hoje nós aprenderemos sobre algumas regras de acentuação das palavras paroxítonas. Lembrando que na última aula nós recordamos a classificação das sílabas tônicas e aprendemos também a regra das palavras oxítonas e das palavras proparoxítonas. Vamos lá? Antes de começar, vamos relembrar o seguinte. As palavras paroxítonas são aquelas que apresentam a sílaba tônica com maior intensidade sonora na penúltima sílaba, ou seja, a penúltima sílaba da palavra é a mais forte quando nós vamos pronunciar. Então, exemplos: bolo, açúcar. Nesses dois exemplos, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Agora eu deixo uma pergunta a vocês. Por que as palavras bolo e açúcar são paroxítonas, mas somente a palavra açúcar é acentuada? É isso que vamos descobrir nas regras de acentuação das palavras paroxítonas. Então, nós vamos aprender por que algumas palavras paroxítonas são acentuadas e outras não. Para isso, vamos aprender as regras. Então, vamos lá. A primeira regra de acentuação das palavras paroxítonas diz o seguinte: não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Então, olha aqui os exemplos. Mesa. Mesa é uma palavra paroxítona, termina em A, portanto, não recebe acento. E assim por diante. Pele termina em E e não recebe acento. Ovo termina em O, não recebe acento. Margem termina em EN, não recebe acento. E as palavras no plural, então, mesa termina em A, não recebe acento. Mesas, terminada em as, também não recebe acento. E assim por diante. A palavra Pérez também e a palavra margens. Então, recordando, não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e ens. Vão anotando aí. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, us, x, an ou ão, ou uns, ps, i ou is. Então, exemplos. Dólar termina em R, é uma paroxítona, então recebe o acento. Fácil é uma paroxítona, termina em L, recebe o acento. Pólen é uma paroxítona, termina em N, recebe o acento. Bônus é uma paroxítona, termina em S, recebe o acento. News, no caso, recebe o acento. Tórax termina em X, recebe o acento. Ímã, uma paroxítona, termina em an, recebe o acento. Bênção, termina em ão, é uma paroxítona, recebe o acento. Álbum, ou álbuns, porque ela termina em uns, recebe o acento, porque é paroxítona. Bíceps é uma paroxítona que termina em ps, recebe acento. Júri ou júris, termina em i ou is, recebe o acento. Tênis termina em is, recebe o acento. Então, vocês precisam começar a gravar essas regras para depois aplicar nos exercícios, ok? Também são acentuadas as palavras terminadas em ditongo, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Antes de explicar essa regra, nós precisamos fazer uma pergunta. Vocês precisam lembrar. O que é ditongo? Você se lembra o que é ditongo? Então, eu vou ajudar vocês a lembrar. Ditongo é o encontro de uma vogal pronunciada com mais intensidade e uma semivogal na mesma sílaba. Então, quando você analisa a palavra e faz a separação da sílaba, no ditongo, eu tenho na mesma sílaba uma vogal, que é aquela que eu abro mais a boca para pronunciar, autor, por exemplo, aqui, Eu abri mais a boca para pronunciar a.
Então, aquela que tem mais intensidade, que eu pronuncio com mais força, eu chamo de vogal. E aquela que eu quase não abro a boca para falar, que eu quase não pronuncio, é a semivogal. Então, se você tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, você tem um ditongo, ok? Então, autor. Percebam a letra U, como ela quase não é percebida no som. Ó, autor, autor. O A tem mais força, né? Já o hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, mas pronunciadas em sílabas diferentes. Então, exemplo, sa, u, d. Então, aqui eu tenho uma vogal em uma sílaba e outra vogal em outra sílaba. Então, se elas se separam, elas estão próximas, mas não estão na mesma sílaba. Aí acontece um hiato. Então, olha que interessante. Quando é ditongo, eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Quando é hiato, eu tenho uma vogal numa sílaba e outra vogal em outra sílaba. Não há como ter duas vogais, ou seja, ter duas letras pronunciadas com intensidade na mesma sílaba. Entendeu? Uma sílaba aceita somente uma vogal, uma letra forte pronunciada. Já no tritongo, né, nós temos o quê? Tritongo é um conjunto formado por uma semivogal, mais uma vogal e mais uma semivogal, que não podem ser separadas. Então, Paraguai, Paraguai. Então, aqui o U eu não pronuncio com tanta força, é uma semivogal. O A eu pronuncio com força, é uma vogal. E o I eu não pronuncio com tanta força, é uma semivogal. Então, semivogal, mais semivogal. Tritongo, por que tritongo? Três letras. Ditongo, duas letras, ok? Agora sim agora que nós já relembramos o que é ditongo, tritongo e hiato, vamos para a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Então, vamos lá. Nas palavras em que a pronúncia do ditongo apresenta um som mais intenso, ou seja, quando abrimos mais a boca para pronunciá-lo, esse ditongo recebe o nome de ditongo aberto. Então, por exemplo, pai, dói. Nós abrimos mais a boca para pronunciá-lo. Então, por isso, né, esse ai é um ditongo aberto e esse oi é um ditongo aberto. Agora, como saber se esse ditongo aberto deve ser acentuado? Então, a regra diz o seguinte: ditongos abertos, terminados em ei, el e oi, recebem acento na sílaba tônica de palavras oxítonas ou em monossílabos tônicos. Lembrando que monossílabos são palavras com apenas uma sílaba. E por que é tônico? Além de serem palavras com uma sílaba, apresentam uma pronúncia com intensidade. Então, por exemplo, ó, coronéis. Coronéis é esse caso aqui. É uma oxítona, né? E a sua sílaba apresenta um ditongo aberto. Então, a regra diz que palavras oxítonas que recebem acento na sílaba tônica, né? Que no caso ela é oxítona, na última sílaba, recebe acento. Céu. Céu é um exemplo de monossílabo tônico, que apresenta ditongo aberto, então recebe acento. Herói é outro exemplo de uma palavra oxítona que apresenta um ditongo aberto, então a regra diz que deve ser acentuada. Então, coronéis é tomando, né? Uma palavra oxítona e ela apresenta na sílaba tônica um ditongo aberto. Por isso que é acentuado. Céu é um monossílabo e é tônico e apresenta um ditongo aberto, então é acentuado. Herói, uma palavra oxítona, que apresenta ditongo aberto na sílaba tônica, por isso é acentuado também. Na sílaba tônica de palavras paroxítonas, esses ditongos não são acentuados. Então, observe a diferença aqui. Ó. Por que coronéis foi acentuado e alcaloide foi acentuado? Mas, professor,
Olha só, quando eu pronuncio alcaloide, é uma sílaba forte. Por que não recebe acento? Porque, nesse caso que nós vimos anteriormente aqui, esse ditongo aberto está em uma palavra oxítona. Então, a regra diz que se eu tenho ditongo aberto na palavra oxítona, né, na sílaba tônica da palavra oxítona, a palavra obrigatoriamente recebe acento. Agora, se esse ditongo aberto está na sílaba tônica de palavras paroxítonas, ou seja, na penúltima sílaba, eu não devo acentuar. Então, alcaloide não acentuo, tabloide e outros exemplos. Vamos ver agora a regra de acentuação dos hiatos. Quando a palavra apresenta hiato, como eu sei quando eu preciso acentuar ou não? Então, vamos aprender agora. Quando a segunda vogal do hiato é I ou U tônicos, pronunciados com maior intensidade, coloca-se acento agudo, desde que esse I e esse U estejam sozinhos ou acompanhados de S na sílaba. Então, olha só, a palavra saúde, sa-u-d. Nós temos um hiato, né, porque nós temos uma vogal em uma sílaba e outra vogal em outra sílaba, e elas estão separadas, né? Então, a regra diz o seguinte, se eu tenho um hiato, a palavra com hiato, e a letra U ou a letra I permanecem sozinhos em uma sílaba, ou essa letra I é seguida de S, ou também a letra U pode ser seguida de S, a regra diz que a palavra deve ser acentuada. Então, por isso que o U aqui foi acentuado, porque ele faz parte de um hiato e ele está sozinho na sílaba. Mesma coisa o I. Ele forma um hiato e está sozinho na sílaba. E aqui em faísca é a mesma coisa. O I seguido de S faz parte de um hiato, por isso recebe o acento. Por que que em raízes esse I recebe o acento e em raiz esse I não é acentuado? Por quê? Porque na palavra raízes, quando eu separo a sílaba, esse I tônico, né, que eu pronuncio com mais força, fica sozinho na sílaba. Então a regra diz que o I sozinho na sílaba, o I que pertence a um hiato, deve ser acentuado. Na palavra raiz, percebam que o I não está sozinho na sílaba. E ele forma um hiato, mas ele não está sozinho na sílaba. Ele está acompanhado da letra Z. Então, seguindo a regra, nesse caso aqui, a palavra raiz, né, no singular, não recebe acento porque ele está acompanhado de outra letra que não é S. E raízes, o I está sozinho. Então, a regra diz que eu devo acentuar, ok? Vamos aprender agora a regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Então, recordando, palavras monossílabas são aquelas que apresentam uma única sílaba. Mono, né, quer dizer um. Quando a pronúncia dessa palavra, né, desse monossílabo é fraco, ou seja, sem intensidade, dizemos que é um monossílabo átono. Então, exemplos de monossílabo. Me, lhe, que, se. Ok? Todos apresentam uma única sílaba. Quando a pronúncia é feita com maior intensidade, temos um monossílabo tônico. Exemplos, bem, pá e mar. Observe a diferença de som quando eu pronuncio um monossílabo átono e um tônico. Olha só. Me, lhe, que, se. Eu quase não abro a boca para pronunciá-los. Quando eu pronuncio um monossílabo tônico, o som é muito mais intenso, né? Olha só. Bem, pá, mar. Ok? Mas como saber se o monossílabo tônico deve ser acentuado? Basta seguir a seguinte regra. Devem ser acentuados os monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o e os. Então, por isso que aqui, ó, nos exemplos de monossílabos tônicos, a palavra bem não foi acentuada. Por quê? Porque ela não se encaixa na regra, ela não termina nenhuma dessas letras, não termina em a, nem as, nem e, nem es, nem o, nem os, termina em em. Então, ele não recebe acento. Já a palavra pá termina em a. Então, a regra diz que monossílabos tônicos terminados em a
devem ser acentuados. A palavra mar termina em R. A letra R não está nessa regra. Então, se a palavra termina em R e ela não está na lista, né, da terminação que deve ser acentuada, mar também não é acentuado, ok? Então, tudo tem um porquê. Você já deve ter se perguntado, né? Mas eu gostaria de saber por que algumas palavras são acentuadas e outras não. Graças a essas regras. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês estudem, vão gravando essas regras, e através dos exercícios vocês vão fixando, né, essas regras, ok? É só com treino e estudo para a gente, né, conseguir ter um bom aprendizado. Bom, por hoje é só, pessoal. Aguarde as orientações para os exercícios e até a próxima videoaula.